Isaías capítulo 38 diz assim: naquele dia, versículo 1, naquele dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ponto. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ora, a palavra do Senhor é digna de toda honra e toda aceitação, e por onde eu passo, eu não deixo de exaltar a palavra do Senhor e dizer que ela é digna de toda honra e toda glória e todo louvor. E nós precisamos de participar da escola dominical, porque por falta de conhecimento o meu povo perece. E alguns milagres é necessário para que eu entenda que o Senhor faz e quer fazer na nossa vida. É necessário que eu esteja tomando posse da fé. Aleluia. E eu já vi o Senhor preparando no mundo espiritual fé sobrenatural nesta noite, para Ele depositar no teu coração, para que você possa sair daqui e cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Ora, eu quero contextualizar. Claro que eu não vou ler todo o texto, mas a base do texto a qual eu acabei de ler é o profeta Isaías. A Bíblia deixa-nos bem claro, e os irmãos, a maioria deve ser conhecedor, que o profeta Isaías é um profeta de maior potencial segundo as Escrituras. Por quê? Porque o profeta Isaías é chamado de um profeta maior. Também o profeta messiânico para a glória de Deus. Ora, profeta maior, porque ele revelou mais coisas, é um livro maior, então é considerado um dos profetas maiores. Também um profeta de muito escabouço, de muitos teólogos, de muitos pregadores. Por quê? O profeta Isaías trazia nos seus lombos uma verdade que era oculta a muitos homens, era a verdade do Nazareno. O profeta Isaías então é conhecido como profeta messiânico, porque é o que mais anunciou a vinda de Cristo, aleluia. Então começamos a descobrir algumas qualidades desse profeta. Ora, visto que esse profeta falava em nome do Senhor e também falava de coisas que ainda ia acontecer há 2700 anos à frente, então era um profeta de conceito, era um profeta que era respeitado, então também era um profeta que era temido naqueles dias. Era um homem que você podia dizer, encontrando com ele na rua, aí vai um homem de Deus. E esse homem, quando ele fala, acontece. Esse homem, o que ele falar, se não aconteceu ainda, vai acontecer. O que ele prediz é de Deus, porque esse homem é um profeta de Deus. Isaías era assim um homem. O que muitos ou alguns das igrejas, nem todo mundo sabe, mas eu quero trazer ao entendimento da igreja, é que Ezequias também era um profeta. A Bíblia diz, e depois você vai buscar esse conhecimento, conhecendo a verdade e lendo a Bíblia. Se descorrermos o texto, se buscarmos a história de quem é Isaías e quem é Ezequias, Ezequias também era um profeta, porém não era um profeta com reconhecimento de Isaías. Ezequias era um profeta menor, mas também era um profeta. A diferença é que Ezequias, ele tinha um reino, ele era príncipe e assumiu um reinado, ele assumiu a descendência e assumiu um rei. E no texto aqui nós lemos que o profeta Ezequias já esteve com ele em outro tempo, em uma outra batalha, em uma outra peleja, quando Ezequias assumiu o seu reinado. E para a igreja entender o que estava acontecendo aqui agora, eu vou voltar no livro de Crônicas. O livro vai trazer a revelação. Também no livro de Reis vai falar acerca do reinado de Ezequias. Ezequias assumiu o seu reinado. Logo que Ezequias assumiu o seu reinado, algumas coisas erradas tinham acontecido no reino. Eles estavam agora adorando. E a igreja sabe que muitas das vezes o Senhor, na época ainda de Abraão, ainda na época de Moisés,
Havia uma serpente que estava picando e o povo estava morrendo. Então Deus chamou, aleluia, Moisés e disse: Moisés, o povo está perecendo, o povo está morrendo, eles são picados, essa serpente é venenosa e está matando. Moisés, eu vou trazer aqui o discernimento e o que você vai fazer. Moisés constituiu uma serpente de ouro segundo a autoridade e a orientação divina. Todo aquele que olhava para aquela serpente seria curado. Isso foi para cumprir naquele tempo uma necessidade. Mas o povo ainda continuou com aquilo, fazendo daquilo adoração. Provavelmente houve um tempo que o Senhor mandou: agora chega, já deu. Não tem ninguém ficando enfermo mais, para com isso. Porque sempre o Senhor adverte o seu povo. Sempre o Senhor cuida do teu povo. O Senhor sempre nos mostra o caminho que nós vamos passar. O Senhor está sempre cuidando. Mas aquele povo continuava com idolatrias. Do pecado que aconteceu quando ele começou então o seu reino, era tirar a idolatria. Então Ezequias começa a fazer aquilo que é agradável aos olhos das pessoas. Alguma pessoa começa a entrar no reino do céu, começa a conhecer Jesus, agora começa a se limpar, tirar aquilo que não é bom. Isso eu tenho que fazer, eu preciso obedecer. E ele começa a limpar o reino dos céus, o reino do Senhor na terra. Ele começa agora a limpar o templo. Átrio é a mesma coisa que templo. E ele começa a santificar o seu reino. A Bíblia vai nos dizer então que ele começa a tirar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E ele começa a agradar o coração de Deus. Se você determinar nesta noite se purificar, você agrada o coração de Deus. Se você determinar em separar, você agrada o coração de Deus. Se você determinar em obedecer a Deus nessa feita, você agrada o coração de Deus. E certamente você vai viver em uma terra próspera. Ezequias agora começa a fazer isso no seu reino, purificar. Certamente ele teve luta, mas aí o que é interessante é que nessa luta ele não foi só. Ele consultou o profeta. Qual profeta que Ezequias chamou? Profeta Isaías. Então quando ele foi lá, ele edificou o reino. Logo após que ele edificou esse reino, agora pintou uma luta muito grande. Senaqueribe é um homem, era um rei que vivia sobre a terra, vivia dominando as nações. Senaqueribe era um rei mau e perverso, que onde ele ia ele dominava. Senaqueribe mandou ameaçar, vendo o rei de Ezequias muito próximo, o reino muito próximo, um reino que prosperava, que eles prosperavam em riqueza, em abundância de água, terra e outras coisas. Tudo que Ezequias fazia prosperava naquele reino. Senaqueribe atentou tomar aquele reino. E então agora Ezequias vai de encontro ao profeta e pede ajuda. Me ajuda. E ele entrou em oração. E a Bíblia vai nos dizer que a vitória foi grande. Deus, tão somente dois profetas, a profeta menor, Ezequias orando, e profeta Isaías orando, respeitado. Deus atentou pelas orações e disse: não te preocupa, que eu cuido da proteção, da sua proteção. Agora a Bíblia diz que houve então Senaqueribe atentou contra o reino de Ezequias, mas Deus preparou um anjo. Um anjo não precisa da multidão, não precisa de um exército. Eu quero te dizer que para Deus te abençoar não precisa da multidão, não precisa do melhor cantor, não precisa do melhor pregador, não precisa só você tomar posse da palavra hoje. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que então o reino de Senaqueribe ataca, mas Deus destrói todos para a glória dele. Aleluia. E o reino passa e o reino continua. E Senaqueribe, agora Senaqueribe é destruído, aparta, começa a respeitar a vida do rei Ezequias, respeitando aquela nação, porque verdadeiramente Deus cuida dele. Salvo porém, meus amados, ele caiu no mesmo pecado que eu, que você, que o pastor, todos nós corremos o risco, estamos sujeitos. O que aconteceu com Ezequias? Pastor Saulo, Ezequias começou a ser agraciado. O reino da esquerda vinha abençoar Ezequias e lhe trazia oferenda. No começo Ezequias falou assim: nós vencemos porque o Senhor é Deus, nós vencemos porque o Senhor é poderoso, nós vencemos porque o Senhor pelejou conosco. Mas a Bíblia diz que num determinado tempo Ezequias começou a envaidecer o seu coração. E no seu coração, quando ele recebia presente, recebe aí, tu é bênção, tu é forte, tu é poderoso, ele pegava a glória devida de Deus e
abraçava aquela glória e não transferia ela para Deus. Todas as vezes que nós recebemos a glória que é devida, nós temos que passar ela para Deus, porque toda honra e toda glória seja para Deus. Ezequias agora começou a adoecer o seu coração. Por que adoecer, pastor Saulo? Porque ele começou a ficar soberbo. E a Bíblia vai dizer que ele recebia então presente, cada dia um mais bonito do que o outro, cada dia mais reconhecido por nações diferentes, cada dia um presente diferenciado, e cada dia mais o seu ego estava crescendo, e ele colocando Deus de lado. Muitas das vezes as pessoas acham que Deus afasta de nós. Não, eu quero te dizer que Deus não afasta de você, somos nós que afastamos de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Ele nos faz separação entre Deus e os homens. Todavia o Senhor diz a todo tempo que nós adentramos na sua presença, ou que nós pecamos, nós falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela é a causa que nós não somos consumidos. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que aconteceu mais ou menos assim acerca de Ezequias, que era um profeta, mas também era rei. Então ele tinha o rei, ele tinha principado sobre os seus lombos. Era um homem que tinha uma responsabilidade maior, porque sobre ele estava um reinado. E no seu início do seu ministério, ele estava avivado, ele estava iluminado por Deus, ele estava cheio de Deus, ele estava sendo orientado por Deus, ele andava guiado por Deus, e ele continuava preso, não abria mão, não apostatava da fé. Por isso o reino dele foi totalmente abençoado. Até o dia que em ti, no seu coração, achou essa iniquidade, este pecado da soberba, e ele começou a adoecer. Eu não sei, a Bíblia não me declara quanto tempo, a Bíblia não me falou quanto tempo ele foi hospitalizado, quanto tempo aconteceu, mas a Bíblia diz que a doença veio e amargamente ela consumia ele. Há uma passagem no livro dos Reis ou Crônica que diz que ele sentia até os seus ossos ser moído. Ele fez um louvor. Na palavra do Isaías diz que ele fez um cântico, e no cântico ele falava que ele era moído até os ossos. A enfermidade era terrível. E os irmãos bem sabem que naquele tempo não era como os dias de hoje, onde alguém adormecia, era cometido de uma lepra, ou de uma doença, ou de uma enfermidade a esse ponto, ele era separado. Aquele cara que era o rei, lembra de Naamã? Ele agora não podia entrar no átrio. Aquele homem que dominava, aquele homem que brilhava a glória, aquele homem que chegava e fazia as coisas acontecer, ele não podia sair nem da sua casa, porque o seu pecado, porque a sua enfermidade o assolava e também o condenava. A Bíblia diz que ele não podia. Aí nós adentramos agora para esse texto, a qual eu quero trazer esse diagnóstico que eu fiz, essa leitura, é só para os irmãos entender aonde que nós vamos chegar. É agora que eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aquela enfermidade veio para matá-lo. Segundo a Bíblia, aquela enfermidade não era uma enfermidade que se trata com remédio. Aquela enfermidade não tinha solução. Segundo a Bíblia, não havia remédio. Não é como os dias de hoje, que nós podemos às vezes encontrar algum medicamento que tem variedade de preço, e ele pode até solucionar o seu problema, ou a pacificar o seu problema. Não, a Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e aquela enfermidade era para a morte. Mas Deus nos diz que Deus levantou, agora Deus levantou um profeta. Que profeta? Aquele profeta da caminhada, aquele profeta que um dia orou com ele, aquele profeta que teve agora diante dele, para que Deus o abençoasse, e ele foi recompensado. Mas o profeta foi até ele como um homem de Deus. O que me alegra nesse texto é saber que Isaías não se corrompeu. Isaías ficou firme. Isaías não se vendeu. Isaías não se corrompeu com o reino ou com os bajulaques que podia lhe oferecer, porque muitas das vezes as pessoas se corrompem com aquilo que adquirem, com aquelas promessas que lhe dão, com as oferendas que lhes fazem. Isso leva o homem a prostituir, com as promessas.
Mas Isaías não se corrompeu. Isaías continuou sólido na presença do Senhor. Isaías continuou sendo profeta do Senhor. Isaías continuou sendo homem de Deus e anunciando o dia aceitável do Senhor e o dia da sua redenção. Aleluia. Agora a Bíblia diz que vem ter com aquele homem que estava acamado. Talvez ele pensava: a minha esperança chegou. Agora está entrando um homem de Deus ali naquela nave da igreja. Aí ele está entrando na minha casa. Eu estou recebendo a melhor visita. Um homem que eu sei que é de Deus. Um homem que não se corrompeu. Eu sei que ele é de Deus. Está chegando até a minha casa. Agora eu sei que a minha solução vai mudar. Mas a Bíblia diz que ele foi na palavra do Senhor. E ele chegou e apontou para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Mas talvez ele esperava de um profeta que veio em nome do Senhor dizendo: olha, vim em nome do Senhor dos Exércitos, vou te ungir, esta enfermidade será sarada, você vai receber vida com abundância. Mas não. O profeta veio cheio de Deus, com a autoridade de Deus, com a legalização de Deus. O Senhor Deus visitou o profeta Isaías, foi de encontro ao seu coração e disse: vá à casa de Ezequias. Vá à casa de Ezequias. Lembrando que a casa de Ezequias Ezequias era rei. Certamente ele estava num palácio, mas ele era rei de muitas terras. A casa tinha distância, não era eu entrei aqui e saí, não, era um reino. Então ele foi. Eu não sei quanto tempo ele levou. Eu não sei quanto mais ele demorava, mais Ezequias se angustiava. Porque a enfermidade era terrível, ela era para a morte. A angústia tomava conta de Ezequias. Mas enquanto Ezequias estava angustiado, Deus já estava programando vitória. A Bíblia diz que o profeta então chegou e orou. Ele não contendeu com o profeta, porque sabia que o profeta era ungido, era um homem de Deus. Mas ele foi aquebrantado com a voz do profeta. O profeta disse: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que o profeta entregou aquilo que Deus falou, não falou mais nem menos, para não pecar, e deu as costas e partiu. Aí a Bíblia vai dizer para nós o efeito do profeta, aquilo que o profeta Deus, o que profetizou. Quando Isaías entrega isso para ele, dá as costas e vai embora, ele se sentiu 100% desamparado. A enfermidade me assola até os ossos, eu estou pronto para morrer, nada mais posso fazer. Fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Arrependimento veio ao coração dele. Quando arrependimento vem ao coração dele, ele é aquebrantado. É no aquebrantamento do Espírito que Deus entra. É no aquebrantamento do teu coração que Deus entra. É quando você reconhece que nada é e precisa de Deus que entra. É quando você não confia naquilo que você tem. É quando você não confia naquilo que você pode. É quando você não confia mais naquilo que você alcança. Eu não posso mais. Eu não consigo dar providência no meu milagre. Eu não consigo, usando todo o meu império, eu não serei sarado. A minha vida acabou. Eu estou destruído. Certamente o Senhor me abandonou e essa enfermidade vai me matar. Isaías foi embora. Talvez ele pensou no seu coração antes de orar: a minha esperança estava na vida do profeta Isaías. O profeta chegou e disse: acabou, conserta a casa, põe em ordem, vai morrer. Alai, queraçou, manai. Serva, às vezes quando tu vira a face para orar no quarto e Deus contempla e não vê resposta, Deus ouve. Muitas das vezes sem palavra, mulher, o Senhor ouve. Ele vê tua lágrima. Quando nós somos aquebrantados, nós movemos a mão de Deus. O aquebrantamento move a mão de Deus. Mas a Bíblia diz que o coração, eu entendo que o coração que ele foi aquebrantado de espírito. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia vai dizer que ele agora se humilha diante do Senhor
deitado, amém? Você pode se humilhar diante do Senhor deitado, sentado, em pé. Algumas pessoas dizem aí que Deus só recebe oração, tem que ser em pé. Não, Deus recebe sentado. Eu estou te dando a prova que o homem estava deitado e Deus ouviu a oração dele. Deus ouve a sua oração sentado, em pé, deitado. Deus ouve as nossas orações. E a oração de Ezequias foi ouvida. Nessa noite eu quero que o Senhor ouve a sua oração. Aleluia. Nessa noite eu quero que o Senhor atenda aos seus gemidos. Nessa noite eu quero que o Senhor atenda e te socorra, porque Ezequias foi socorrido pelo Senhor. A Bíblia vai nos dizer então que Ezequias agora estava ali aquebrantado. A resposta, aquilo que ele esperava, aquilo que ele aguardava, acabou. A sua esperança morreu. A minha esperança é que vem um profeta aí. Por que não? Ele mandou chamar o profeta. A minha esperança está entrando. A minha esperança chegou na cidade, rei. Está chegando um homem aí, rei. Porque normalmente o rei controla toda o seu reino, há muros. Então há notificação. Talvez alguém correu nele e falou assim: ó, fica tranquilo, o profeta está chegando. Já foi comunicado aqui que ele está lá no muro da cidade. Ele acabou de entrar nas portas da cidade e a sua bênção vai chegar. Que decepção. Porque quando o profeta veio, o profeta não veio interessado no ouro, o profeta não veio interessado na prata, o profeta não pediu ele que vinha para pegar a prosperidade do seu reino, não. O profeta veio em nome do Senhor. E o profeta então disse: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Mas ele orou, foi aquebrantado do seu coração e começou a orar a Deus. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor amargamente. Ele chorou e disse: lembra, Senhor, oh glória, que fiz o que era reto aos teus olhos. Ai, que tamandará. Que tamanha autoridade. Como é bom poder dizer ao Senhor: servo, lembra, Senhor, que fiz o que era reto aos teus olhos. Irá, tamandará. Ezequias fez a oração consignada quando ele entrou. Lembra quando ele chegou no reino e estava em idolatria? Lembra quando ele estava em prostituição? Ezequias chegou para assumir o reino e ele preparou a casa do Senhor. Ele assumiu o reino que estava totalmente destruído, o povo afastado do Senhor, e Deus prosperou ele naquela terra. A Bíblia diz que naquela terra houve paz, naquela terra houve abundância de água. Ezequias abriu umas comportas lá, e essa que foi a revelação que o Espírito me deu aqui hoje na igreja. O Senhor, eu li, é claro que eu li, mas o Espírito Santo me ligou. Olha aqui, quando eu estou ministrando sobre a palavra de Isaías, só que lá, para construir a sua fé, o Senhor está te recalcando de fé. 3 tipos de fé: fé salvífica, fé natural e fé sobrenatural. Se você precisa de milagre, é fé natural, é fé sobrenatural. Fé sobrenatural. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Isaías estava presente, você viu? Você viu que Isaías estava lá? Eita glória! Mas Ezequias estava no seu reino. A Bíblia diz que quando Ezequias assumiu o reino e estava para obedecer e fazer a vontade de Deus, uma das primeiras coisas que ele fez foi o vioduto. Ele abriu umas comportas para dar água para todo o reino. Então a terra ficou fértil. Por quê? Porque Ezequias abriu córregos para liberar água, para passar água para todos os lugares. Olha a revelação que é forte que o Senhor me deu sentado aqui. Tem um tanque chamado Siloé, aleluia. Esse tanque Jesus passou por ele, aleluia. E o tanque de Siloé, a Bíblia diz, pastor, que esse tanque de Siloé quer dizer o enviado. Ele pegava o Senhor, encontrava com aquelas pessoas e dizia: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus encontrava com algum enfermo e falava: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus encontrava com um pecador com enfermidade: vai, lava-te no tanque de Siloé. Sabe Ezequias? Ele tem participação direta com o tanque de Siloé.
As águas que vai no tanque de Siloé, glória a Deus, foi as águas que Ezequias abriu lá, segundo as escrituras, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E aí a mensagem linda, sabe a igreja hoje? Deus Todo-Poderoso, aqui é o tanque de Siloé, aqui nós temos a oportunidade de nos lavar, nos purificar, seja de pecado ou de enfermidade, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. As águas do Senhor jorra sobre nesse lugar. Aleluia. A Bíblia então vai nos declarar que ele orou. E eu quero, para selar, Deus então agora vá de encontro ao profeta. Deus tem que ir de encontro, porque o profeta estava saindo da cidade, estava indo embora, já tinha dado as costas da sua casa. Eu não sei quanto tempo, se foi 1 hora, 2 horas, eu não sei, a Bíblia não me deu esse direito. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que visitou Ezequias agora, através de Isaías, ele voltou, ele ouviu a oração do servo. Lembra que eu andei e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Choro é símbolo de arrependimento. A Bíblia diz que Deus agora, ouvindo ele, o choro comoveu a Deus. A Bíblia diz que Deus agora foi de encontro a Isaías. Isaías estava prestes a sair da cidade, já tinha praticamente atravessado o reino. Fiz o meu papel, gostava daquele homem, mas eu sou profeta, eu tenho que falar o que Deus manda. Deus mandou, eu estou falando, foi isso que Deus mandou, eu vou falar. Salvo porém, o mesmo Deus que mandou ele, visitou ele agora e falou assim: Isaías, meu filho, o que foi, Senhor? Volta. Oi? Como que é? Volta à casa de Ezequias. Volta! E ele voltou. Quem vai desobedecer a Deus, não endureça o teu coração, irmã. Se você pediu direção e se Deus falou vai, vai. Se Deus não falou, não vai. Obedece a Deus, que é o caminho da obediência. Obedecer a Deus é o maior exemplo que eu aprendi com o mestre Jesus, na sua vida terrena. Oração e obediência são duas coisas que não dá para abrir mão. Orar é falar com Deus, é simples orar, irmão. As pessoas dificultam a oração. Me permite esse gancho. Orar é falar com Deus, crente. É simples. Abre o seu coração. Ezequias aqui não abriu voz eloquente. Às vezes a pessoa se complica. Orar é falar. Fala com Deus o seu sentimento. Fala com Deus aquilo que você precisa. Fala com Deus, falar. Mas você tem que entender que quando você fala, Deus ouve. Quando você está orando, oratória, Deus está ouvindo. Deus ouviu o choro de Ezequias e a sua oração. Agora o profeta vai então, volta, indaga com Deus, e ele volta. E ele entra no palácio novamente. Lá está Ezequias, novamente acamado. E ele começa a ministrar sobre a vida dele. O mesmo Deus que me mandou. Eu começo a imaginar o profeta Isaías tendo que agora se retratar. Tem que se retratar. Ora, Deus me mandou aqui ontem, 1 minuto atrás, 1 hora a mais, 1 hora antes. Mas agora eu vim cá, porque Deus voltou. Eu estou me retratando, porque Deus me visitou. E ouviu a sua oração. Ouviu o seu choro. E mandou que lhe acrescente 15 anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai mencionar. Ele pediu um sinal de Deus para que isso acontecesse. Eram as chagas que havia nas suas pernas. Chaga mortal. Era uma enfermidade que acometia de levar ele à morte, mas eram chagas. Deus então pediu um sinal, porque ele queria desejadamente, sabe o que ele mais desejava quando ele pediu o sinal de Deus? Eu quero o sinal para me saber quando é que eu posso ir na casa do Senhor, quando é que eu posso entrar no átrio, quando é que eu posso ir frequentar com os meus irmãos. Viu a importância de agradecer a Deus pela sua oportunidade? Eu não sei o meu dia de amanhã, irmão. Pode ser que seja a última vez que eu adentrei ali e nunca mais eu possa entrar.
Você também, nós não sabemos o dia de amanhã. A oportunidade que Deus nos dá é agora, é hoje. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ezequias pediu essa prova porque ele tinha saudade da casa do Senhor. Então nós que temos o privilégio, toma posse da bênção que o Senhor tem nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deus já preparou. A fé vem pelo ouvir a palavra, nós ouvimos. Quer dizer que Deus já trabalhou no mundo espiritual. Vamos receber as nossas vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha participação. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E quero dizer em nome de Jesus, toma posse. A palavra do Senhor, ela é poderosa para nos dar a vitória. Aleluia. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.